Ação. Então, muito bom dia a todos. 12 de março de 2021, este é o nosso terceiro encontro aqui com a turma de introdução ao estudo do direito. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo e seguindo também o planejamento dessa disciplina, que é uma disciplina de característica híbrida, né? Tem um material disponível lá e um acompanhamento feito lá pelo sistema da universidade, e a gente faz a complementação aqui da parte teórica em sala de aula. A gente falou já no nosso primeiro encontro, e tem um material que eu já disponibilizei para os senhores. A gente começou falando sobre o significado da palavra direito, o uso da palavra direito em determinados contextos e o que eles podem significar. E daí a gente já partiu para alguns conceitos que são importantes para que a gente fique firme em relação a isso. Os principais e os que eu chamo mais atenção para agora é direito objetivo, direito subjetivo, direito como ciência, direito como justiça, como sinônimo de justiça, esses quatro. Além de que a gente precisa comentar sobre fato, valor e norma, tridimensionalidade do direito, direito como ciência e linguagem jurídica, que são os termos dos previstos aqui para esses primeiros encontros. Então, meus amigos, eu tinha para falar para vocês, vocês viram o material que eu encaminhei? Alguém leu o material que eu enviei? Está acompanhando? Tem um texto que eu coloquei para vocês no feed, do George Malmsteen. Quem leu esse texto? Alguém? Ele se chama Para Gostar de Direito. Vocês leram esses textos? Vamos ler os textos, tá, pessoal? Não dá para fazer o curso sem... sinceramente, não dá para fazer sem o suporte teórico, tá? Ninguém leu? Alguém? Alguém comenta sobre o texto Para Gostar de Direito? Ninguém da turma leu o texto Para Gostar de Direito? Esse material ele é disponibilizado, pessoal, para que seja acompanhado aqui o conteúdo, tá? Não adianta você participar aqui sem esse suporte teórico. Você vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais acompanhar lucidamente as aulas, né? Vai ficar aí no achismo, na discussão de razão, de senso comum, levantando voz aí, não respeitando as opiniões contrárias. Então você tem que entrar no suporte teórico, para que a gente discuta dentro da proposta científica, tá? Dentro da proposta teórica do curso de Direito, né? Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso, já que não houve manifestação da turma, o que é lamentável. Vamos aí dar seguimento ao nosso assunto de hoje. Muito bem, vamos falar agora sobre um tema muito importante, que é o conhecimento científico, e falamos sobre nossa ciência aqui, que muitos discutem, é um debate muito grande teórico sobre se o direito é uma ciência ou se o direito não é uma ciência nos padrões como ciência é definida, conhecimento científico é definido lá na metodologia científica. Eu indiquei o texto do
Jorge Malmsteen, que é um texto delicioso, e vocês não leram, eu fico até com vergonha de indicar outros, mas tem um texto chamado Metodologia do Trabalho Científico. Vocês não estão pagando esse prêmio de metodologia ainda, né? Metodologia do Trabalho Científico, eu sempre digo nas minhas aulas ele, do Antônio Joaquim, deixa eu botar aqui no chat. Metodologia do Trabalho Científico. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda estão com a mentalidade do ensino médio. É preciso que a gente vire essa chave, tá? Eu acho que esse livro do Antônio Joaquim Severino, ele introduz bem, ele indica bem como é a vida no ensino superior, como devem ser os nossos estudos acadêmicos aqui em ensino universitário. A gente não pode negligenciar isso, tá certo? Não pode negligenciar isso. Eu tenho sido bem rigoroso em relação a isso, principalmente nas turmas iniciais do curso, porque não é possível que você vá passar pelo curso sem ter lido, sem ter visto, sem ter se apropriado daquilo que é a discussão central aqui, tá? Vamos lá. Então, ciência do direito. Debates iniciais. Existem vários tipos de conhecimento, Basicamente, o conhecimento ele está classificado em quatro campos principais, e vocês precisam começar a perceber isso. Existe um conhecimento chamado conhecimento empírico, que é aquele que surge com a observação e a recepção pelos seus sentidos de algo que acontece no ambiente de forma natural, uma coisa que é observável no mundo, que é observável nas relações, é observável na natureza. Então, esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento senso comum, conhecimento vulgar, conhecimento empírico, é aquele que surge através da relação entre o contato do ser humano com o ambiente. Ou seja, quando ele interage com o ambiente, ele observa e dele tira conclusões. Eu queria lembrar aos senhores a respeito do conhecimento empírico. Ele é importante porque ele dá sustentação, ele é a porta de entrada para outras formas de conhecimento, né? Eu queria falar com vocês sobre a relação causa e efeito, que é um tipo de argumentação muito perigosa e é bem típica do senso comum. Eu até disponibilizava esse texto aqui para as turmas, mas vamos lá, eu prefiro fazer a leitura aqui porque eu marquei no texto, perdi, peraí. É outro livro que eu gosto muito, esse que eu estou em mãos, que é um livro chamado Argumentação, né? Livro sobre argumentos, e é um livro bem pesado assim, do ponto de vista teórico, mas de vez em quando ele traz algumas informações aqui que são importantes para o nosso conhecimento aqui em direito. Por exemplo, a questão da argumentação causa-efeito, que é onde a gente tem mais erros intelectuais, pela percepção da causa-efeito de maneira equivocada, ou seja, atribuir um efeito a uma causa de maneira equivocada, né? Eu tinha deixado marcado aqui. Só uma leitura bem rápida, tá? Sobre conhecimento empírico. Na peça Chantecler, do teatrólogo francês Edmond Rostand, conta-se que um galo acreditava que seu canto é que fazia o sol nascer todos os dias. Veja, o galo acreditava que era o canto dele que fazia o sol nascer todos os dias. Suas ilusões desmoronam quando uma faisã dourada, que amava Chantecler e tinha ciúmes da aurora,
A Faisã gostava tanto do galo e tinha ciúme porque ele cantava todas as manhãs, né? Leva-o uma noite ao concerto do rouxinol, um outro pássaro, e ele, fascinado, esquece-se de cantar, mas mesmo assim o sol nasce. Veja bem o que a fábula nos revela. O galo todas as manhãs, como canta, né, como os galos cantam, e o galo Chantecler da ficção acreditava que o sol nascia por conta do canto dele. Então, teve um dia que ele se atrasou e mesmo assim o sol nasceu. Essa peça leva-nos a refletir sobre a forma como se organiza o pensamento mágico. Uma das grandes aquisições, daí ele vai comentar aqui, da humanidade em sua marcha civilizatória foi o pensamento causal, ou seja, uma coisa dá causa a outra. Ou seja, X porque Y, a causa de X é Y. Ele dá um exemplo aqui desse tipo de argumentação. São Paulo tem muitas inundações, porque o solo está todo impermeabilizado e a água da chuva não pode ser absolvida. Ou seja, um tipo de argumentação em que você traz um efeito, né, e uma causa, exatamente como o Galo faz lá na peça, né? Foi esse tipo de pensamento causal que permitiu o desenvolvimento das ciências e, por conseguinte, o conhecimento do mundo natural e do mundo social. Aí agora eu vou adverti-los, como faz o autor aqui do texto. No entanto, há um raciocínio que tem apenas a aparência de pensamento causal. É aquele que considera que o que vem antes, numa sucessão, é causa do que ocorre depois. Tá? Por exemplo, alguém passa embaixo de uma escada e logo em seguida cai-lhe um vaso na cabeça. Ele então considera que a causa da queda do vaso foi ter passado debaixo da escada. Veja, atribuir a uma coisa que ocorre em sequência, a uma coisa aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, e você querer atribuir causa e efeito a coisas que aconteceram só por estarem em sequência, mas que não tenham nenhuma relação de causa e efeito. Tá? A partir daí se formula um princípio: passar sobre baixo de escada é dar azar. Esse tipo de pensamento mágico está presente em crendices e em superstições, tá? Mas vou dar aqui o comentário do autor, que serve para a gente aqui sobre conhecimento empírico. Muitos políticos raciocinam desta forma. A crítica que o autor faz, não sou eu, é Fiorin, José Luiz Fiorin, neste livro aqui, a argumentação. Muitos políticos raciocinam desta forma. Suas ações são a causa de tudo o que acontece depois que eles assumiram o governo. Evidentemente, só as coisas positivas é que são causadas por seu agir. Meu governo conseguiu um aumento nunca visto nas exportações. Meu governo obteve a menor taxa de risco do país, né? Quando se ouve esses políticos falarem, imagina-se que tudo acontece no mundo por causa da vontade política e que os acontecimentos não sejam causados por uma complexa rede de fatores, muitas delas demorando longos anos para acontecer. Tá? Então, ele fala aqui que esse tipo de argumento é um argumento muito forte, que isso é um argumento que está muito impregnado no raciocínio, porque ele dá base para suporte para o conhecimento científico. Então tenham cuidado para que não atribuir causa e efeito a coisas que acontecem sucessivamente. Tem gente que até é supersticioso em relação a isso, né? Assim, vai criando crenças sobre situações que acontecem porque não tendo relação uma coisa com a outra, que é muito perigoso, inclusive aqui no direito. É por isso que esse texto foi colocado aqui, para que a gente saia do conhecimento empírico e tente tratar a coisa com uma apropriação, uma possibilidade de checagem muito maior, que é o que o conhecimento científico nos revela. Alguém está falando aqui, autoestima, né, do galo, né, Vitória? Comer feijão verde e deitar no chão dá trombose.
Pois é, Stephanie. Olha só, tem muitas, né? Muitas assim. Muitas. Então, esse conhecimento empírico, ele é assim, ele é uma livre interpretação do mundo, livre interpretação do ambiente, muito baseada em causa e efeito, e você vê isso muito em pessoas que têm um conhecimento empírico sobre determinadas coisas muito grande, né? Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso, porque o conhecimento religioso está aqui. Seria o conhecimento do tipo dogmático, né? O dogmático religioso. Porque esse tipo de conhecimento está aqui classificado como um tipo, né? É que esse tipo de conhecimento dogmático, ele parte de uma verdade, ele considera algo como verdade absoluta, e a partir disso é que ele estabelece um sistema de conhecimento, ou um sistema de ideias, um sistema de enunciados, exatamente que confirmam aquele dogma absoluto. Então, não tem como questionar o dogma, você pode questionar os argumentos abaixo dele, mas o dogma principal, aquilo que é considerado a verdade absoluta, não é questionável, tá certo? Se você questionar o dogma, você vai estar fazendo uma abordagem filosófica. Porque enquanto a abordagem dogmática ela fecha a discussão, como o conhecimento religioso fecha uma discussão, ou outros conhecimentos dogmáticos, né? O conhecimento filosófico, ao contrário, ele questiona, ele busca refletir, ele busca abrir, ou seja, trazendo mais reflexões e mais questões para aquilo que parecia ser um debate fechado, um debate encerrado. No campo do direito, nós temos a filosofia do direito, vocês devem estar pagando essa disciplina agora, acho que com o Carlão, né? O meu amigo Carlos André, grande amigo, grande figura, grande professor também. Exatamente trazendo para o direito as discussões próprias no sentido de que refletir e cada vez mais questionar, trazer novas abordagens, novos questionamentos sobre temas jurídicos. Por exemplo, o que é justiça, né? O que é justiça, o direito enquanto justiça, sobre a melhor interpretação para o direito, né? Sobre a filosofia do conhecimento, a filosofia, abordagens filosóficas tradicionais trazidas para o campo do direito, tá? Então veja, se o conhecimento religioso ele se fecha num dogma, estabelecendo a verdade absoluta, o conhecimento filosófico ele abre do tipo de não deixar que dogmas se fechem, né? Professor, apesar da ciência ter a dúvida como motor, devido ao positivismo não há um certo dogma na ciência. Olha, positivismo colocado como você colocou aí, seria exatamente apropriar-se de um método científico, tá certo? Um método de encontrar a verdade através pelo conhecimento científico, né? A busca pela verdade, a busca pelo conhecimento é o grande objetivo das ciências, né? Positivismo, da forma como você colocou, é um método, né? Seria um método científico. Estabelecendo um dogma para a ciência, a metodologia seria dogmática, assim, o conhecimento não. Esses dogmas, digamos assim, é interessante, a pergunta ela é epistemológica, né? O dogma é importante para a metodologia das ciências exatamente para que dê a ela um caráter, como é que eu posso dizer assim, um padrão, né? Um padrão a determinados conhecimentos científicos necessários. Por exemplo, a gente está vendo a discussão sobre eficiência de vacinas, sobre comprovação de medicamentos, se são ou não eficientes para o tratamento das doenças, etc.
E a metodologia da ciência, ela tem um padrão, uma forma de checagem para admitir como verdadeira e como possível nessa área de farmacêutica e nessa área de biomedicina, né? Para que a partir dali se estabeleça um enunciado, uma verdade detectável. Então, por exemplo, eles falam lá em número de testagens, em testagens em animais, para descartar o uso empírico de determinadas coisas, tá certo, Iago? Bem parecido com o que Stefano colocou lá. Por exemplo, chá de camomila deve ser muito bom, é muito bom para o tratamento. Por quê? Porque alguém disse, porque alguém tomou e não teve a doença. Veja, é aquilo que eu falei, a relação causa-efeito ela não está bem estabelecida. Tá? E a ciência, ela procura exatamente dar uma lógica, encorpar esse conhecimento, dar um corpo a este conhecimento através de fatos comprovados ou de fatos teoricamente, aí vejam lá, teoricamente comprováveis. Ok? Muitas vezes a gente, na ciência, principalmente nas ciências humanas, nas ciências sociais, que não são como as da natureza, que tem, que trata com objetos mais certos, né? Tipo a temperatura e pressão, sobre, vamos lá, leis físicas, como o próprio as questões de movimento lá, né, de aceleração, ou então o próprio a própria lei da gravidade, né, que tem uma verdade natural, né, assim, uma observação que pode ser feita empiricamente, pode ser feita cientificamente, mas o conhecimento científico ele cria um enunciado que se repete, se tiverem as mesmas variáveis de temperatura, pressão, etc., ela vai se repetir, né, assim. Então, por exemplo, quando você está olhando uma chaleira, né, uma chaleira com fogo ligado, alguém que tem conhecimento empírico vai dizer, olha, se você botar muito calor aí durante 2 minutos, 3 minutos, a água vai começar a ferver, né? É uma observação empírica. E na observação científica você vai analisar, estabelecer padrões ou enunciados descritivos, para que você consiga transferir com segurança este conhecimento. Então ele vai padronizar unidades de temperatura, vai anotar e perceber e criar um sistema de referência em que a 100 graus a água ferve, vai estabelecer tempo de submissão ao calor e quantidade de calor necessária e no tempo para que a água chegue a 100 graus. Enfim, vai estabelecer uma série de enunciados que comprovam algo que é observável no campo empírico. Alguém quer falar? Está chamando aqui? Oi, professor, bom dia. Pois não, bom dia. Professor, em relação a esse exemplo que o senhor deu das vacinas e dos medicamentos, esse tipo de estudo, ele seria científico ou empírico? Qual? Esse dos medicamentos que o senhor falou. Existe eu vou falhar aqui na certeza, porque não é minha área de conhecimento, mas nessa área farmacêutica, na área de medicamentos, de biomedicina, para que a gente tenha uma comprovação a respeito da eficácia de determinados medicamentos, ele precisa submeter uma série de exames científicos, de repetições, de testagens grandes, de amostragens nas mais diferentes variações de lugar, do tempo, etc. Para que a gente tenha comprovação necessária de que algo Seria, acontece, seria tá? científico no caso, então, né? Hã? Seria um trabalho científico, né? Isso aqui é um trabalho científico, Mas, né, Iago? Por exemplo, você pode perceber que, rapaz, eu estava com uma dor de garganta
É como se fala muito aqui na minha casa, por exemplo, que Coca-Cola faz bem para dor de estômago, né? Para questão de estomacar. Já ouviu falar isso? Então você está passando mal assim, toma uma Coca-Colazinha que ela dá uma lavada. Às Lava vezes o próprio. ferrugem, quanto Hã? mais lava ferrugem, quanto mais o estômago, né? É. Aí, por exemplo, Iago, às vezes o problema lá no estômago já é acidez demais e você bota a Coca-Cola acreditando nisso. Porque em algum momento você estava com alguma indisposição, bebeu uma Coca-Cola e causou um arroto ali e aliviou, né? Então, você tiver aquela questão da causa e efeito. Então, isso é uma observação empírica que você faz, e aí você passa a crer nela, que ela gerou uma causa e efeito, mas essa causa e efeito, ela não é, ela precisa ser comprovada, né? Às vezes, as coisas até são assim, e somente depois é que se descobre realmente, que se comprova realmente a eficácia disso. Não é assim, Iago? Show, professor, show, entendi. Então, isso não Obrigado. deve ser descartado. Por exemplo, minha avó estava lendo aqui outro dia isso na internet, falando sobre dieta, etc. Minha avó comia linhaça, cara. Eu era criança, via isso. Comia linhaça quando ninguém comia, aveia. É, comia alho de manhã. Alho. Eu tenho um amigo em Salvador que faz aquele negócio do limão. Ele toma 30 limões em jejum. Espreme o limão num copo e toma em jejum os limões. Então, assim, são práticas de conhecimento empírico que as pessoas fazem, depois até que conseguem uma comprovação científica, certo? O alho, por exemplo, como um anti-inflamatório natural, enfim, certo? Iago, tranquilo. Iago saiu do papo porque tem bebê pequeno e o barulho começou aí. Muito bem. Ok? Em relação a isso, então são tipos de conhecimento. A gente tem que aqui começar a tratar a ver a coisa buscando o conhecimento científico, tá? O conhecimento empírico é importante, o conhecimento dogmático é importante, o conhecimento filosófico, mas o conhecimento científico, ou seja, os enunciados teóricos que se estabelecem, são importantes. O direito ele é dogmático, é por isso que enquanto ciência ele é questionável. Porque o direito depende muito da linguagem, ele depende da linguagem para existir, e ele se faz em dogmas, né? Em dogmas. Então, é uma ciência, mas muito necessária da dogmática. Vamos começar a falar disso com mais calma. Ciência, ela tem a ver com conhecimento, né? A ciência, ela é conhecer algo. Por que ela é conhecer? É exatamente trazer uma informação, algo ao sujeito que está como objeto ali e trazer para conhecimento, para consciência daquele que conhece, algo que está fora dele. Né? Então, digamos que conhecer algo, conhecimento é trazer uma apreensão intelectual do objeto. Né? Então, quanto mais se observa, quanto mais se estuda, quanto mais o sujeito está em contato com o objeto que ele pretende estudar, maior a apreensão intelectual, maior conhecimento a respeito de algo, né? Esse conhecimento também pode se referir a conhecimentos técnicos, né? Quanto mais, quanto mais o sujeito cognoscente entra em contato, apreende intelectualmente o objeto, mais conhecimento técnico, inclusive, ele tem. Vamos falar aí de música, de esportes, etc. A mesma coisa em relação a um conhecimento teórico, né? Essa relação que existe entre sujeito e objeto. Lembrar sempre que o conhecimento ele é sempre condicionado a um sistema de referência, aquilo que em ciência se chama de pré-compreensões, tá? É preciso aumentar o nosso sistema de referências para que a gente possa compreender bem, né? O que é que a gente fala de condicionado a um sistema de referências? É que às vezes você se depara com determinadas situações que você nem conhece aquilo que está sendo referendado. Né? Então precisa antes conhecer tudo aquilo que está à volta do que se expõe para que a gente consiga estabelecer um conhecimento seguro a respeito de determinadas situações.
Então, por exemplo, vamos fazer uma leitura sobre, deixa eu dar um exemplo aqui, sobre imigrantes bolivianos em São Paulo. As condições em que vivem os imigrantes bolivianos em São Paulo. Como é que você tem acesso a esse tipo de informação, de conhecimento? Me digam vocês. Através de um sistema de referências, porque como você não está lá diretamente observando, empiricamente, não está vendo como é que é a situação dos bolivianos lá, você vai receber este conhecimento, tá? Vai receber este conhecimento de alguém, ou de algo, de alguma fonte, ok? Não existe o contato direto entre o empiricamente do fato e de você que é o sujeito cognoscente, né? Então, a isso a gente dá o nome em ciência de sistema de referências. A gente vai andando aqui e vai pegando essas informações. Ciência, etimologicamente, o significado da palavra ciência é conhecer, saber. Então, ela é constituída de um conjunto de enunciados, que é o conhecimento científico, gente. Estabelecer um conjunto de enunciados que tem como escopo transmitir a outra pessoa, transmitir, sedimentar um conhecimento para que ele seja transmissível, com informações verídicas sobre o que existe, existiu ou existirá. Então, a partir da observação de determinado fenômeno, se estabelece alguns enunciados. E esses enunciados é que são capazes de transmitir informações a outros, ao mundo, né? Teóricos sobre algo que existe, algo que existiu ou algo que existirá. Tá certo? Então, se você analisa coisas do passado, você consegue um conjunto de enunciados que trazem algum tipo de informação verídica, tá certo? É através da observação, do sistema de referências, né? Conjunto de enunciados no sentido de que a gente estabelece frases, enunciados comprováveis, cientificamente comprováveis, tá? Bem dentro daquilo da causa e efeito, uma comprovação. Então, o conhecimento científico ele é descritivo, genérico porque é generalista, né? Comprovado e sistematizado. A sistematização faz parte do conhecimento científico. Por exemplo, quando você vai estudar o corpo humano, você tem um conhecimento holístico do corpo humano, que as funções estão ligadas umas às outras, e que o sistema é colaborativo, né, entre os órgãos, entre as funções do corpo. Mas sistematiza esse conhecimento, por exemplo, sistema respiratório, digestivo, que mais? Circulatório, ou seja, sistematiza o estudo, se especializa o conhecimento em determinadas, dividindo, digamos assim, o conhecimento, porque ele fica grande demais, né, dentro de uma maneira geral, assim também com o direito, com todas as ciências. Então, todo conhecimento científico ele é metódico, ele tem uma metodologia, sistemático, porque ele é um sistema como um todo subdividido, tem o objetivo de se estabelecer como um saber verdadeiro, fundamentado porque é argumentativo e limitado a um certo objeto. Veja, a limitação do objeto é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da ciência, de toda a ciência, porque toda a ciência ela tem um objeto bem definido e bem limitado. Tá? O direito, como é uma ciência, se propõe ser uma ciência que estuda norma jurídica, né? Norma jurídica, eu falei, norma jurídica, você sabe o que é uma norma jurídica? Nosso próximo tema é teoria da norma jurídica. O objeto de estudo é a norma jurídica, por isso que eu estou fazendo essa introdução. E veja, o nosso curso aqui, a nossa disciplina, ela é uma introdução a esta ciência do direito. Porque ela é uma introdução. A gente vai falar sobre a teoria do direito, conhecimentos teóricos,
E a gente também é uma enciclopédia jurídica, porque a gente traz um pouquinho do conhecimento de cada um e apresenta a coisa de maneira generalizada, né, de como seria essa ciência do direito. É a introdução ao direito, simplesmente, né, como é o caso aqui, que é IED, Introdução ao Estudo do Direito. Tá? Toda teoria existe em razão de uma prática, de um objeto, de algo que se verifica a partir do conhecimento empírico e a partir da observação do objeto que se traz o conhecimento teórico. E a teoria é um sistema, é um conjunto de descrições acerca daquilo que é o objeto, né? Que nos capacita para compreender ele e operá-lo com maior eficiência nas situações em que nos envolvemos com ele. Então, no direito, vamos falar de direito penal, conjunto de normas jurídicas sobre o exercício punitivo do Estado. Vamos falar sobre o direito civil, e aí vocês vão ter várias cadeiras de direito civil aí, com objetos bem determinados e proposições descritivas sobre como a vida civil, como a personalidade, a responsabilidade civil, como os direitos de família, direitos de sucessão, direito de propriedade, como eles estão dispostos nas normas jurídicas, e vamos fazer descrições, que é o que você encontra nos livros, né? Nos livros de direito. Então, veja, é uma teoria porque ele descreve algo, né? Descreve como algo está, como este objeto existe, como ele está. Então, você pegar o conjunto de normas punitivas do Estado, o direito penal, né? O direito civil, o direito do trabalho, o conjunto de regras sobre relações jurídicas de prestação de serviço, ou de realização de serviços de uma parte à outra, que é a base da relação de trabalho, né? Então, aqui a gente vai apresentar a vocês esse panorama, esta enciclopédia, por isso que é a introdução ao estudo do direito, né? Cada uma vai se consolidar no tempo, através do conhecimento específico direcionado para cada campo do conhecimento, sistematizado, né? O mesmo objeto pode ser tratado a partir de diversas perspectivas metodológicas. Se a gente tem aqui o objeto norma jurídica, eu posso ter o uso desse objeto por outras ciências, por exemplo, através de outra perspectiva metodológica. A sociologia faz muito isso, a psicologia faz muito isso, aqui com o direito, né? Psicologia forense, a sociologia do direito. Então, outras ciências pegam a norma jurídica como perspectiva. A educação trabalha muito com norma jurídica, para tratar como políticas públicas em educação. Enfim, embora o objeto específico de estudo seja esse, nada impede que outras ciências também estudem, mas de outra perspectiva, o mesmo objeto. Então, por exemplo, se a biologia é o estudo da vida, né? Estudo da vida, a gente aqui em direito também trata do direito à vida. Precisa conhecer, precisa ter contato com essas outras ciências. Então, não existe esse purismo, tá? Se propôs já em ciência esse purismo, mas modernamente não se admite mais esse tipo de... É possível, sim, esse contato, né? É até desejável este contato. Ok? Podemos seguir? Algum comentário? Então a gente vai fazer... Iago está participando ainda? Eu voltei aqui para a tela. Professor, Sim. só assim, não ficou bem claro para mim porque o direito é uma ciência dogmática, já que a gente viu que ela é uma ciência dinâmica também, né? Que ela vai mudando com o tempo e tal. Eu não vejo o dogma como uma coisa que não vi o dogma como uma coisa que pudesse ir mudando também. É porque o nosso, eu falei dogmática no seguinte sentido. Quem foi que falou? Foi Iago, foi? Foi Iago? Isso, professor, foi eu. Eu digo dogmática porque, assim, quando você pega um conhecimento religioso, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo conhecido.
Um dogma conhecido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, quando você admite isto como verdade incontestável e começa, a partir disso, estabelecer enunciados, este é um enunciado dogmático, tá certo? Porque eu não admito, isso para mim é um ponto de partida. Eu não posso questionar isso, né? Se eu passar a questionar isso, você está saindo do conhecimento religioso e está indo para outro tipo de abordagem, para uma abordagem filosófica, para uma abordagem... Compreende? Com o direito, por que eu disse aquela hora que a gente é, de certa forma, dogmática? Da mesma forma, as normas jurídicas, quando elas estão lá estabelecidas, Iago, aquilo é um dogma, né? Certo? O ponto de partida, ele é fechado. Ah, entendi. Então ela é dogmática não no sentido do desenvolvimento, mas no sentido do fruto, não, da semente, né? Do De onde objeto, parte. exato. Ah, Exato. show. É porque eu não via como um estudo, uma tese, se diferenciando em questão de empírico e científico. Para mim, um estudo bem fundamentado, ele era empírico, científico, filosófico e talvez até dogmático. O estudo, isso são abordagens, né? Quem está falando comigo é Iago ainda, é? Isso. São abordagens, né, Iago? Por exemplo, eu estava lendo isso sobre essa semana porque eu estou orientando trabalhos e tem um trabalho que está me dando mais um TCC, desculpa. Eu estava colocando exatamente isso para aqui fazendo essa leitura aqui com os alunos, porque você fala assim, eu tenho que vir do empírico para o científico. A gente precisa fazer algum tipo de trazer de algum lugar, né? Isso. Trazer de algum lugar. Como é que funcionam os trabalhos científicos aqui em direito? Existe essa observação empírica e você vai ter que partir para o dogma para dizer assim, como é que está previsto isso no ordenamento jurídico? Isso é dogmático, né, Iago? Entendi. Isso é dogmático. Dogmático por quê? Porque vai estar estabelecido lá em lei uma coisa que fechada, né? Fechada, dogmática. Como quando eu digo, por exemplo, o crime de aborto, né? Se você fizer uma análise científica puramente normativa, já está descrito lá o que é punível, por que é punível, quando, em que situação é punível, qual é a pena, né? Não tem muito o que você, digamos assim, questionar, né? Aquilo ali começa dali. Não, eu tava entendendo da seguinte forma, que um estudo científico ele não poderia ter nada empírico nele, mas não é assim, é preciso dessa base, né? Assim? Uhum. Correto, porque a lei da gravidade a gente diz que Newton estava debaixo do pé Empiricamente, exatamente. né, e caiu, e a partir daí ele foi estudar aquilo ali, né? Então, Verificável empiricamente, né? Assim, show, beleza, entendi, professor, obrigado. né? Essa relação entre os tipos de conhecimento, é isso também que a gente fica. Eu falei disso já, Iago. A relação entre os tipos de conhecimento, elas se tocam. Essa sistematização não significa que eu estou isolando, não. É igual aquilo que eu falei sobre o corpo humano, né? O sistema respiratório ele é ligado ao sistema circulatório, ao sistema digestivo, todos estão interligados. Mas cientificamente a gente divide os estudos, né? Para que sistematize o conhecimento e cada um saiba do que nós estamos falando em razão da especialidade. Ok? Foi isso a sua fala final aí. Professor, estou de acordo com o texto que diz para não se satisfazer com uma maneira de ver qualquer questão, devemos questionar os dogmas. Quando você vai fazer um questionamento dos dogmas, aí você está partindo mais para uma abordagem filosófica, né? Filosófica. No sentido de estar sempre questionando, né? Vamos ver um dogma. O dogma religioso. O dogma religioso ele é comprovável através da fé. Você não tem como descomprovar, né? Como refutar o dogma religioso.
muitas vezes não tem como refutar. Então, se refuta através de questionamentos de ordem filosófica, né? É o que Maria Emília está colocando aí. Vamos aqui trazer a questão da tridimensionalidade, para que eu feche um pouco aqui, trazendo olhares sobre a ciência do direito. Olhares. Por que eu vou trazer essa perspectiva? A gente já falou dela e é de fácil compreensão depois que a gente faz essa introdução sobre o que é conhecimento e como se conhece algo. Se você pegar o ordenamento jurídico, ou determinada norma jurídica, ou determinada situação jurídica, vamos pensar em alguma, pode ser analisada esse mesmo ordem jurídica, esse mesmo norma jurídica, essa mesma situação jurídica, em 3 perspectivas. A gente viu isso de maneira bem simples aí em sala com vocês. Primeiro, em relação ao caráter justo e adequado dos conteúdos. Segundo, em relação à validade. E em terceiro, em relação à eficácia. E eu posso dividir isso, sistematizar isso, categorizar isso nessas 3. E posso fazer abordagens mistas também, envolvendo uma e envolvendo outra. Tá certo? Essa pretensão de pureza é uma abordagem da teoria pura do direito, vai já falar sobre ela em outro momento. Mas veja que é possível fazer, observando o ordenamento jurídico, esses 3 tipos de abordagem. 3 tipos de abordagem, aquilo que a gente chama de direito tridimensional, ou tridimensionalidade do direito. Tá? Olha qual é a abordagem dos filósofos do direito, Maria Emília, Iago, quem mais está participando aí? Vamos examinar o ordenamento jurídico e ver nele, examinar ele, tendo como parâmetro o padrão de idealidade. O que seria ideal? Ideal. Legítimo. Né? Fazer isso é dar uma perspectiva valorativa ao direito. Ok? Atribuir valor. Né? É ver a coisa em uma dimensão, a gente chama isso em dimensão axiológica. Né? Abordagem axiológica, ou seja, vendo a coisa através de uma dimensão de ideal, ou seja, de justiça, como a gente muitas vezes falou, ou seja, abrindo o debate, abrindo o ponto de vista de discutindo e rediscutir isso, mas através de um ponto de vista valorativo. Aqui, nesse tipo de abordagem, também tem aquilo que Iago falou sobre tendência do ponto de vista ideológico, né? Tendências do ponto de vista ideológico. Tá certo? Seria o nosso primeiro ponto aqui. O segundo, e esse mais típico do direito, esse aqui é o mais, que é a dogmática, estuda somente o conteúdo que está no direito positivo, tá? A gente tem como objeto de estudo a normatividade do direito. Então, como é que seria esse estudo normativo, essa dimensão normativa do direito? Onde estaria validado as normas jurídicas? Vai ter uma disputa de conhecimento entre positivistas e entre moralistas no direito. Porque, veja bem, quando a gente está analisando uma norma jurídica, vamos pegar aí um exemplo bem polêmico, o decreto aí do toque de recolher, que está em discussão a semana toda. Se você fizer uma análise normativa, para que esse decreto fosse possível aqui em âmbito estadual ou municipal, existem normas em uma hierarquia superior, leis federais, Constituição Federal, normas que dão validade a esta norma aqui de baixo. Então, haveria uma organização piramidal, hierárquica, em que uma norma encontra validade em outra, e a ordem jurídica ela seria, portanto, harmônica nesse sentido, de não permitir e de gerar uma adequação entre as normas jurídicas. Tá certo? Então, vamos dar um exemplo.
existe no âmbito da Constituição as chamadas competências legislativas. Então, por exemplo, só a União pode tratar sobre determinadas leis, ou a União e os estados concomitantemente podem tratar sobre determinado tema, ou às vezes só municípios, ou só o estado, etc. A Constituição estabelece critérios de validade para determinadas normas. Então é por isso que quando a gente faz uma análise da legalidade ou análise da constitucionalidade de algo, a gente tem que ver isso. Tem que observar isso. Esta análise do ponto de vista formal, né, de validade formal, é típico do direito. Ok? Típico do direito. Típico no sentido é o comum, é o próprio do direito. Né? Por exemplo, um tempo desse um aluno me mandou uma lei municipal aí, é uma cidade da Bahia, acho que é Aporá o nome da cidade, deixa eu olhar aqui. Acho que vocês acham no Google, depois eu disponibilizo para vocês isso. Município, Câmara dos Vereadores do município de Aporá, que tem 10 mil habitantes. Aí os vereadores lá reunidos em assembleia decidem e aprovam a seguinte lei. Está revogada a Constituição Federal. Está revogada a Constituição Federal. Veja que absurdo. Não existe essa possibilidade do ponto de vista jurídico, porque não se pode. A Constituição Federal é a lei maior do Brasil, todos estão submetidos a ela, não ao contrário. Então, o município, que é a entidade independente, harmônica, mas ela tem que estar em sintonia com os outros com a organização dos poderes, né? Tem sempre uma discussão aí, tinha, né, pelo menos, em âmbito estadual, na disputa de prefeituras, o debate para candidatos a prefeito ou candidatos a governo do estado. E aí sempre tem essa discussão. O senhor, pena de morte. Rapaz, essa discussão está fora da alçada do prefeito, dos governadores de estado, até do presidente da República, né? Assim, não é próprio, porque não é da atribuição do prefeito ou dos vereadores falar sobre determinado assunto, ou legislar sobre determinado tema. Então, esse tipo de organização que existe no mundo jurídico, vocês começam aqui a estudar, é a validade de uma norma a partir de outra, né? Agora tem uma questão que eu preciso dizer a vocês, e é o que gera muito debate. Tem isso, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Essa abordagem puramente normativa do direito e exclusivamente normativa, ela dificulta um pouco as coisas. Então, veja, existem algumas situações em que o normativismo puro e simples não dá para resolver o fato concreto. Certo? Qual é a regra basilar do direito? Existem os fatos e existem as normas. Então, se eu tenho uma norma prevendo determinada coisa, eu faço subsunção do fato à norma. Quando ocorre esse fato, eu aplico esta norma. Então, por exemplo, matar alguém. Quando alguém mata alguém, o que eu tento fazer é atribuir a este fato uma norma e fazer essa subsunção fato-norma. É o básico, né? Agora, às vezes fica complicado, porque a interpretação do direito, ela não é assim tão cartesiana. Existem muitas variáveis de interpretação. O direito é uma linguagem, né? E a linguagem, ela tem essa característica. Eu estou até aqui estou falando sobre isso também na turma de pós, na pós-graduação que eu estou dando aula, e aí a gente está trabalhando sobre linguagem lá também. Em relação à interpretação do direito, às vezes a gente tem normas jurídicas que elas são harmônicas, elas coexistem ao mesmo tempo no ordenamento, mas que elas podem entrar em choque. Elas podem entrar em choque. Por exemplo, liberdade de expressão artística, jornalismo, liberdade de expressão. É um direito garantido? Beleza.
É livre a manifestação do pensamento, conforme a Constituição. É livre a manifestação artística no país e tal. Só que, além da liberdade artística, eu tenho o direito de privacidade das pessoas. Não tenho? Tenho. Aí você fala assim, a biografia de Roberto Carlos. O cara foi, pesquisou a vida de Roberto Carlos, escreveu a biografia. É artístico, é uma liberdade jornalística. Só que lá eu tenho uma pessoa privada, uma pessoa com suas... que também é protegida, né? A sua intimidade preservada. Então, o que é que prevalece? Compreende Iago, Maria Emília, Franco, Paulo, porque às vezes não é tão simples assim. Às vezes eu tenho conflito entre direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, que a gente vai precisar fazer uma interpretação que não é tão simples como a subsunção fato-norma. Não é tão simples. Então, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer a liberdade de imprensa, a liberdade artística, a liberdade jornalística ou a intimidade das pessoas, no caso Roberto Carlos, das biografias não autorizadas, né, que foi votado no Brasil aí recentemente, tem uns 5, 6 anos. Houve nos Estados Unidos, em Nova York, um trabalho de um fotógrafo muito renomado lá em Nova York, um fotógrafo, e ele estava fazendo um trabalho sobre o nova-iorquino, sobre as coisas que os nova-iorquinos fazem normalmente, tentando artisticamente dar uma alma à sua fotografia, né? Identificando que é isso que a fotografia precisa ter, alma, algo que você veja a foto, e a foto artística tem essa característica, né? Não é uma foto simples, é alguma foto que desperte um olhar artístico. Então, ele fez isso na cidade de Nova York. Ele estava falando, tentando, na sua arte, que é a fotografia, descrever ou identificar a alma nova-iorquina. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a câmera dele, foi nas praças em Nova York, fotografando aquele senhor velhinho lá comendo pipoca na praça. Isso é a cara do nova-iorquino, a roupa que ele está vestido, as expressões que ele está usando. E tome foto. Tem a foto de uma nova-iorquina na varanda de um apartamento, em roupas íntimas, atendendo um celular e com um celular em uma mão, de roupa íntima ainda, mas com um café na mão, uma xícara de café e um telefone celular. É muito nova-iorquino isso, workaholic. Logo cedo a mulher já está aí, ainda acordando, despertando, e já no celular, e já tomando um café. Quem é essa mulher? Eu não sei. O artista está tentando descrever ali um padrão, uma coisa nova-iorquina. As pessoas na rua, caminhando, e aí tem um homem tocando a mão de uma mulher em um café, em um desses cafés de rua, um homem tocando a mão de uma mulher com um olhar assim apaixonado, e um movimento da rua gigantesco na janela, assim, na vidraça do café, tipo um movimento de pessoas passando, né? E a pessoa parando ali em um momento romântico. Quem são aquelas pessoas? Não sei. Pode ser que o cara seja casado e ele esteja com um amante, né? Pode ser que eles sejam namorados, pode ser que eles sejam pai e filha, pode ser que sejam... Não sei. A foto desperta esse tipo de situação. Quem são as pessoas ali? Ele não pediu autorização para fazer isso. Ele pegou aquelas fotos e publicou um livro de fotografias com essas imagens dessas pessoas. É liberdade artística? Ele tem liberdade artística preservada ou deve ser preservada a intimidade das pessoas? Vitória, Maria Emília, Iago, Franco, percebam como não é fácil para a gente do direito esse tipo de coisa? Ok? Preservado o que, Vitória? A liberdade artística ou o direito de privacidade das pessoas?
Essa tese foi perdedora, tá certo? Maria Emília, Aniel, Paulo e Vitória. A tese de vocês perdeu, viu? Hoje em dia se garante muito mais a liberdade de expressão, a liberdade artística, do que a própria privacidade das pessoas. As biografias não autorizadas, tá certo? A liberdade de programas de televisão falar sobre isso, programas de humor, fazer chacota com políticos, com artistas, tudo isso já foi colocado em votação e o Supremo Tribunal Federal, o nosso aqui, entendeu que as liberdades são, quando em conflito com o direito à privacidade, eles prevalecem. Então percebam o seguinte, eu tenho dois direitos, duas forças normativas, para vocês compreenderem bem, Paulo, Aniel, como não é fácil. E essas forças se chocam. E o julgador, o intérprete, ele precisa fazer uma opção. Quando ele faz essa opção, não dá para ele colocar uma e tirar a outra do sistema, como aconteceria normalmente. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho, vamos lá, vou dar um exemplo básico para a gente chegar nesse. Se eu tenho um lá dizendo assim que, vamos lá, ultrapassar o sinal vermelho dá uma multa de R$200. Aí tem outra norma dizendo o seguinte, ultrapassar o sinal vermelho, multa de R$500. Quando o intérprete fala prevalece a de 500, eu tiro a outra do ordenamento jurídico, a outra deixa de existir, sai do ordenamento e passa a valer aquela que foi lá, né? A de 500. Quando eu tenho um conflito dessas duas forças, de dois direitos fortes, como direitos fundamentais, que são previstos na Constituição, são direitos humanos que têm força normativa no nosso sistema de normas, na Constituição, quando eu faço esse tipo de interpretação, eu digo da seguinte forma, esse deve prevalecer neste caso, mas os dois direitos passam a conviver, devem conviver no ordenamento jurídico, e caso a caso, fato a fato, a gente vai ter que analisar o núcleo, analisar a circunstância e resolver qual deve prevalecer em determinada situação. Tá? Então, são milhares de exemplos em relação a isso. Você tem liberdade de expressão? Tem. Mas você pode falar o que você quer, existem limites à liberdade de expressão, e o hate speech, o discurso de ódio, será que ele deve ser ilimitado assim? Tá? O discurso nazista é permitivo? É permissível? Seria válido? Estaria abrangido nessa liberdade de expressão? Aí veja, o que é que prevalece o direito à vida, no caso aí dos decretos? O que é que deve prevalecer? E a discussão é nesse sentido, tá certo? Eu não estou trazendo a coisa política, nem... Não estamos trazendo a discussão, sem colocar determinadas questões. O que é que é maior? O direito à vida, o direito à proteção à saúde pública, à incolumidade das pessoas, levando em consideração que hoje, no momento atual, no dia de hoje, não quero ser alarmista não, eu sou da saúde, vocês sabem, hoje estamos na maior fila de regulação desde o início, de todos os tempos. Maior fila de regulação de ocupação de leitos desde o início de tudo, da série histórica. Será que a gente não tem que fazer alguma coisa? O que é que deve prevalecer? A saúde de uma maneira geral ou a propriedade privada? Ou o direito de vir das pessoas? Reflexão. Tá? Reflexão. Vamos seguir aqui. Então, eu tenho essa possibilidade normativa para a gente encerrar, está chegando a hora já, eu tenho um compromisso daqui a pouquinho também. Então, esse estudo normativo, essa visão normativa, e eu tenho também uma visão sociológica. Vamos voltar para o material aqui. Então, seria estudar a eficácia social, examinando essa facticidade, ou seja, uma relação entre a sociedade e o ordenamento jurídico e vendo a eficácia social das normas jurídicas, ou seja, a aplicabilidade, ou seja, a realidade da norma jurídica, né? Se ela realmente tem a sua função
de coação, de desestimular condutas ou de estimular condutas, fazer análise do direito a partir desse fenômeno, do fenômeno social, como fenômeno social. Então, veja, nessa tridimensionalidade, eu tenho fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Na abordagem enquanto fato, que é essa última que a gente tratou, a gente tem que observar a coisa do ponto de vista da realidade. É para a realidade que a gente olha. Que realidade é essa? A realidade fática. Os fatos. As coisas como elas estão colocadas na realidade do fenômeno jurídico. Fazendo esta relação. O que é o ordenamento jurídico e como a sociedade está, ou como ela se comporta, ou como isso tem repercutido na sociedade. Que é a análise sociológica, a gente diz, portanto, que do ponto de vista filosófico seria o ser, né? Ou seja, olhar para dizer aquilo que é, aquilo como está, né? Aquilo que é, está, o significado da palavra ser, né? Permanecer, ser, estar, são variáveis aí. A análise valorativa, axiológica, aquela primeira que a gente trabalhou, o que a gente observa é o conteúdo da idealidade, ou seja, daquilo que seria o ideal, né? E aí vai partir aí outros conceitos de harmonia, conceito de o que é dignidade, o conceito do que é justiça, o conceito, o que seria liberdade, né? O que é liberdade? Liberdade é um conceito a ser dado, né? O que é ser livre? Veja, até a discussão a respeito do que é ser livre, o que é liberdade, tem conteúdo axiológico. Ele é filosófico porque ele abre a discussão cada vez mais. Tá certo? Quem foi que falou? Iago, né? Tá certo, Iago. Então é filosófico por conta disso, porque ele não encerra, ele abre. Ele não pretende fechar, ele pretende abrir, pretende rediscutir, pretende ampliar a discussão. Então, existem conceitos e abordagens sobre liberdade. Estou olhando aqui para a minha biblioteca, lembrando aqui dos livros de conceitos, variações sobre liberdade. Você vai ver, por exemplo, Amartya Sen, o próprio Michael Sandel, naquela discussão do livro sobre justiça, ele fala um pouco sobre liberdade, etc. Então, essa discussão ela é filosófica. É um querer ser. Querer ser. Tá? É como queria que fosse. Ideal é a abordagem valorativa. E a abordagem normativa, puramente normativa, do ponto 2, ela analisa a coisa do ponto de vista da validade. É válido ou não é válido? Né? Como a norma está validada no ordenamento jurídico, a análise que a gente faz é a validade, validade normativa, né? Normativa. Eu olho para a norma, tentando perceber isso. É essencialmente dogmático isso, como eu falei a vocês, né? Porque a gente surge da norma válida, surge da norma a discussão. Veja, por que eu estou falando surge na norma? Quais são os dogmas que nós estamos trabalhando? O direito à vida, a liberdade de expressão, que está garantido na Constituição, é dogmático, tá certo? A análise que a gente fez aí agora há pouco. É aquilo do dever ser, como o direito, essa norma, ela é prescritiva, ela usa linguagem prescritiva, está no campo do dever ser. Compreende? Iago e etc., e as pessoas todas estão acompanhando a discussão. Então, eu queria que vocês dessem uma moída, nesse moído, né? Uma moída no seguinte, dentro dessa discussão que a gente fez aí, e dei alguns exemplos, ver essa questão da ciência do direito. Ó. Vou botar aqui no ponto de vocês, tá? Mencionalidade do direito. Mencionalidade do direito. A gente falou hoje, vou botar aqui, e percebam como isso está interligado, tá certo?
Opa, saiu tudo errado aí, gente. Desculpa. Não tem como cancelar como WhatsApp, né? Eu fui botando depois. Linguagem descritiva. Certo? Se a linguagem é prescritiva ou descritiva, ciência do direito e tridimensionalidade do direito. A gente avançou nesses pontos hoje. Tem leituras a fazer, tá certo, gente? Muitas leituras. Queria que vocês começassem a ler os textos, porque aí antecipa muito aqui a discussão e traz reflexões, e a gente consegue caminhar bem se a gente fizer isso. Ó, em relação ao programa da disciplina, a gente está aí atualmente no ponto 3, né? A gente vai começar a teoria da norma jurídica, que é o nosso próximo ponto. Tá certo? O que vale é a intenção. Professor, em relação às linguagens que você pediu para lermos, sobre linguagem prescritiva e linguagem descritiva. A gente começou falando sobre isso hoje, Maria Emília. Na ciência enquanto linguagem descritiva. A ciência do direito é uma linguagem descritiva. A norma jurídica ela é prescritiva. As normas jurídicas usam linguagem prescritiva. Ela diz o dever ser, né? E a ciência do direito ela descreve, ela estuda, ela sistematiza aquilo que está na norma jurídica. Professor, em resumo, esses tipos de conhecimentos são inerentes ao direito como aparelho tecnológico de resolução de conflitos. Assim, eu estou falando eu falei sobre direito como tecnologia, é um tema que a gente fala bem rápido, eu falei aqui acho que no primeiro encontro. Por que se fala em direito como aparelho tecnológico, como tecnologia, ou como tem outra saber tecnológico, né? Porque se você parar para pensar, os conflitos, o direito ele propõe, ele tem uma proposta, é uma proposta de resolução de conflitos. Quando a gente usa essa palavra tecnologia, tem esse sentido. É algo à disposição para resolver um problema, uma tecnologia, digamos assim. Por quê? Nós temos a autotutela, eu falei do exemplo da ilha deserta aí no primeiro encontro, e a vida em sociedade, para que ela seja harmônica, a relação entre as pessoas e a relação de escassez de bens, ela precisa ser disciplinada por regras, né? Então, tem essa característica do direito ser uma tecnologia social, né? Para a resolução dos conflitos. É nesse sentido aí, Stefano, a gente viu isso no primeiro encontro, está até anotado no material que eu mandei para vocês, no primeiro material. E tem isso também no texto do Dimitri, que eu disponibilizei na semana passada, no início do texto tem isso aí, tá? Isso, Maria Emília, falamos de linguagem emotiva, falamos de linguagem performática, falando do padre, do casamento, aí de... Quem foi que casou na turma foi minha amiga Vitória, não foi? E a gente falou. Então, no nosso próximo encontro, a gente começa a falar sobre teoria da norma jurídica. Casou não, morreu na porta, não foi? Ok? Então, a gente está caminhando nesse conhecimento. Percebam esse tipo de leitura que a gente fez hoje sobre fato, valor e norma. Vamos pesquisar isso na internet, tá? Ó, fato, valor e norma. Tridimensionalidade. Será que falhou aqui, gente? Tridimensionalidade do direito. Pega o livro do Miguel Realen aí, tá? Sobre tridimensionalidade. Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Vou disponibilizar o texto para vocês depois aí, para leitura, tá? Beleza? Então por hoje é só. Alguma pergunta? Professor, Sim. Tiago de novo.
Diga aí, Iago. Professor, me tira uma dúvida a respeito desse, não é nem sobre a disciplina, mas a respeito desses decretos mesmo, do municipal e do estadual, certo? O senhor falou que prevalece o que der mais direito à vida, né? O que seria o mais ríspido no caso, né? Será? Eu falei que isto é uma possibilidade de interpretação, né? Mas assim, é porque eu estou fazendo essa pergunta porque eu assisti ontem a tentativa de tentar de resolver esse conflito no YouTube, né? Que teve a conciliação. Ontem eu estava participando dessa audiência. Isso. Aí eu escutei o pessoal comentando que o Supremo ele disse que era para prevalecer o que fosse mais rígido, né? Isso aconteceu Disse, realmente? disse, mas veja só, quem está falando é Iago, né? Ah, Iago, o Supremo já disse que deve prevalecer os decretos municipais no entendimento lá atrás, de 2019, certo? O Supremo já disse também que deve prevalecer o entendimento que for mais restritivo, ou seja, que for mais eficiente do ponto de vista de saúde pública, certo? Só quem pode disciplinar essa matéria é a União. Veja, você está numa emaranhada de situações aí, de possibilidades interpretativas, você vai dizer assim, é um bom posicionamento, é possível esse posicionamento, é por isso que está gerando esse tipo de confusão. É que nós chegamos numa incerteza, porque é interpretativo isso aí. então esse conflito não é só político, ele é jurídico também, É né? Não jurídico existe, também. não É existe um ponto de convergência, não. Realmente ele é um conflito jurídico também, não é só político, né? é um conflito jurídico também, porque assim, como é que a gente resolve esse problema, Iago? Para resolver, eu tenho que dar uma fundamentação jurídica, né? E a fundamentação jurídica, ela tem uma argumentação para um lado, como tem argumentação para o outro, né? Certo. E alguma instância de poder, aí é onde fica a questão também dogmática. É uma instância de poder quem vai interpretar isso. A resolução ela não vai ser a quem melhor argumentou, ou quem melhor, a qual é a certa e acabou. Ela vai dar uma decisão autoritária, digamos assim. O direito tem isso. Não é isso, Iago? Tá, beleza. Você falou aí, a gente discutiu aí agora sobre o caso do fotógrafo, né, lá da Nova York, né? Isso. Vocês aqui, a maioria de vocês entenderam que o direito à privacidade deve prevalecer, não foi pelo menos os que falaram aqui no chat. Isso, isso. Só que a Suprema Corte Americana entendeu diferente. Entendeu que a liberdade de expressão tem que prevalecer nesse caso. A gente estava errado em Não, defender a liberdade em defender a privacidade? não. Não. Argumentativamente nós estávamos corretos. Mas o que é preciso perceber? É que existe uma interpretação para o caso concreto, a gente deu isso ao Estado, e o Estado, como ele é o último intérprete, a Suprema Corte Americana, naquele caso lá, ela quem disse o que deveria ser aplicado no caso concreto. Ah, entendi. Ok? Então é Show. isso. Você diz assim, se ele tivesse entendido o contrário, a Suprema Corte poderia ter entendido que a privacidade prevalece, não poderia? Poderia. Argumentativamente, nós tínhamos duas situações. Olha, Na Iago, você está. verdade, porque eu queria entender se esse debate realmente ele era só político, porque já vem moendo isso faz tempo e eu nunca vi isso convergir para uma resposta logo concreta e resolver. Então é porque realmente, juridicamente falando, tem esse conflito também, né? Não é só político. Iago, você que está aí nessa confusão e está querendo saber disso, eu vou ter que encerrar. Você bota aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma referência na internet, só rapidinho aqui. Essa discussão que você está levantando, ela foi colocada. Só um momentinho para eu botar aqui. Eu queria que você visse um livro chamado Só um momento para eu colocar aqui para vocês.
Estou com um problema aqui na internet. Essa discussão no direito, que é uma discussão teórica, certo? A gente pode voltar a falar isso num outro momento. Aqui vocês vão ver isso em hermenêutica jurídica, que é outra disciplina de vocês aí. Mas procure dar uma olhada aí, quem está mais curioso, entre Hidra e Hércules, de Marcelo Neves, tá? Faça uma leitura aí, procure entender qual é a discussão, que é exatamente essa que meu amigo Iago está colocando aí, tá certo? Procure obras de Marcelo Neves. Tá o nome dele aqui. Eu tenho ele aqui, eu posso até disponibilizar para vocês. Eu tenho ele escaneado. Entre Têmis e Leviatã, entre Hidra e Hércules. Vou botar aqui para vocês, tá? A gente retoma no nosso próximo ponto. Certo? Iago e os demais. Quero agradecer a participação de todos aí.